Queridos, a paz do Senhor. Quero externar meu tributo de gratidão ao bom Deus por sua benevolência para comigo, concedendo-me o privilégio de poder estar neste santuário, juntamente com o seu rebanho, com a oportunidade riquíssima de poder celebrar o nome precioso de Jesus e poder dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus seja louvado por tudo. De toda a minha alma externar o meu júbilo de gratidão a Deus pela vida, pela família, pelo ministério do excelentíssimo senhor presidente desta igreja, desta convenção, na pessoa do pastor Galdino Júnior, agradecê-lo muitíssimo pela benevolência para comigo, credibilidade, estendendo suas mãos sacerdotais, pastorais e ministeriais, acolhendo-me, cedendo o seu altar para ministrar a palavra de Deus e dando-me a dádiva de eu poder hoje servir a Jesus debaixo de sua autoridade pastoral. Que os céus venham recompensá-los com saúde e longevidade, não só a Vossa Excelência, mas a toda a vossa família, diretoria, ministério e rebanho que o Senhor o tem confiado. Que o Senhor conceda-lhe saúde e longevidade até Cristo voltar. E com muita honra cumprimentar o excelentíssimo senhor presidente da CADB, pastor Samuel Câmara, um baluarte da fé em nossa nação, e bom vê-lo salutar avante, proclamando a mensagem do Evangelho, acompanhado com o nobre pastor André Câmara, um líder expoente, frutífero, carismático, que tem abençoado o povo de Deus, não somente na cidade de São José dos Campos, mas em solo brasileiro e além fronteira, que a bênção do Senhor seja multiplicada sobre vós. Cumprimentar as autoridades constituídas aqui hoje presente, Vossa Excelência, presidente da Frente Parlamentar em Brasília, o excelentíssimo senhor Gilberto Nascimento, o excelentíssimo senhor Alex Madureira, deputado estadual, que a sabedoria divina continue fluindo em vossos corações, para que continue fazendo a diferença e representando a família brasileira, a igreja cristã, o povo patriota, a pátria amada com excelência, com dedicação, com vigor, representando e deixando rastro de luz por onde tem passado. Deus seja louvado pela vossa vida e agradecer a Deus pela vida do Reginaldo Domingos, este gago que nada mais é um canário da Nova Jerusalém. Deus seja louvado pela vossa vida, Deus seja louvado. Abra sua Bíblia por bondade, abra sua Bíblia no livro dos Salmos, abra sua Bíblia, livro dos Salmos, hoje, Salmos de número 20, Salmos de número 20, e vamos utilizar hoje o versículo de número 1, Salmos de número 20, o versículo de número 1. Se você deseja achar com rapidez, primeira página da Bíblia no índice, mas se você deseja achar na velocidade da luz, é só olhar para a tela que o texto já está na tela. Diz a Bíblia, a palavra do Senhor: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Amém? Podemos recitar juntos esse versículo numa uníssona voz. Digamos todos por bondade: o Senhor te ouça no dia da angústia,
O nome do Deus de Jacó te proteja. Amém. Se possível, mantenha a sua Bíblia aberta. Eu vou fazer uma ministração expositiva e nós vamos caminhar neste versículo. Antes da gente fazer o pano de fundo, eu gostaria que você olhasse para esse versículo e veja se você vê a presença do divino neste versículo. Vê se a presença de Deus está presente neste versículo. Você vai visualizar que o Senhor está presente neste versículo. Mas continue olhando para este versículo. Agora veja se o Senhor está presente de forma unilateral ou se Ele está presente na sua multiforme sabedoria da sua revelação. Veja que Ele não está presente de forma unilateral. Ele está presente na sua multiforme sabedoria da sua revelação. Olhe para a parte A do versículo. Vê se você consegue enxergar o Deus dos céus se revelando como Senhor. Veja se é o Senhor. Agora olhe para a parte B do versículo. Veja se você já consegue vê-lo como o Deus de Jacó. Aparentemente é a mesma coisa, mas na dinâmica divina, no processo da sua multissabedoria, da sua revelação, são coisas totalmente distintas e especial quando Deus decide mudar a sua revelação. Numa linguagem prática, Ele se revela para nós e a gente está olhando e visualizando como o Senhor. E de repente a gente pisca os olhos, Ele já é o Deus de Jacó. Por que que Ele muda? Por que que tem essa mudança? O que que Ele quer fazer? O que Ele quer nos ensinar? Outro detalhe é que se você olhar para este versículo, veja se você vê o verbo ouvir. Vê se tem o verbo ouvir. O Senhor te ouça. Se você tem a versão NVI nas mãos, não é o verbo ouvir, é o verbo responder. O Senhor te responda. Alguém tem a versão NVI nas mãos? Ok, então você pode guardar esses dois verbos, o verbo ouvir e o verbo responder, que tem lições para nós aqui. Agora veja a dinâmica do pedido, do clamor, da oração e da bênção na parte A do versículo. É que o Senhor o ouça no dia da angústia. Agora veja a parte B do versículo. É que o Senhor te proteja. Na parte A, é a ação de Deus, é Deus em movimento, ouvindo e respondendo. Na parte B, não tem resposta, não tem audição, mas tem proteção. A gente vai entender isso hoje à luz da Bíblia Sagrada. Este Salmo 20, como os senhores já sabem, é uma expressão de louvor, de adoração, é uma exposição da fé expressa pelo salmista. Já na epígrafe, você vê que é a oração pelo rei. A metodologia cultural desta celebração, deste louvor, que é um salmo de Davi, mas também é uma ministração intercessória, que você pode chamá-la de uma cobertura espiritual. Na praticidade histórica e cultural da época, o rei, antes de sair para o campo de batalha, ele se reunia e o povo, em uma assembleia solene, fazia esta ministração de cobertura espiritual sobre o rei, para que quando ele chegasse no campo de batalha e ele estivesse vivenciando o seu dia de angústia, ele pudesse ser ouvido pelo Senhor. Então o povo ministrava sobre ele: o Senhor te ouça no dia da angústia. Porém, também quando ele estivesse ameaçado, o Senhor ministrava sobre ele.
que o nome do Deus de Jacó te proteja. Então o rei ia para o campo de batalha, revestido por uma cobertura espiritual, onde, diante das adversidades apresentadas, ele pudesse ser ouvido, respondido e protegido. E que o Senhor Deus, nas suas revelações, pudesse agir em seu favor e ele voltar intacto e o povo está celebrando o seu nome. Outra verdade, olhe para este versículo e veja que você vê aí neste versículo o dia da angústia. Vê se tem um dia na angústia. Veja se a parte A do versículo diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia. A palavra angústia, que na originalidade veterotestamentária expressa 3 ideias significativas. A primeira ideia é a aflição, a segunda ideia é a adversidade e a terceira ideia, dificuldade. Então aqui há uma cobertura de ministração espiritual para que no dia da dificuldade, da adversidade, da aflição, o rei pudesse ser ouvido, respondido e protegido pelo Deus dos céus. Porém, quando nós olhamos para este versículo, visualizamos aqui um panorama do retrato da história vivencial de cada um de nós. Porém, visualizamos também a metodologia divina, quando Ele nos leva no processo do desenvolvimento e construtivo da história da nossa vida, vivenciarmos aquilo que nós nunca planejamos, porém, ou entretanto, nós estamos inseridos nela. E uma delas, você visualiza neste versículo, que é o dia da angústia. O dia da angústia. O dia da angústia não faz parte do calendário humano. O dia da angústia não é projetado por nenhum ser humano. Você, quando decidiu contrair matrimônio, e você uniu a pessoa que iria formatar família com você, e você planejou uma série de coisas para a formatação da família de vocês. Porém, você não planejou o dia da angústia. Você pensou no apartamento, nas mobílias, você pensou em tudo, menos no dia da angústia. Quando teu filho nasceu e você visualizou pela primeira vez, ou soube da notícia que a tua esposa estava grávida, você projetou uma série de sonhos, realizações, conquista para o seu filho, porém não projetou o dia da angústia, porque o dia da angústia não faz parte dos nossos projetos, não faz parte dos nossos planejamentos, não faz parte da nossa agenda, não faz parte dos nossos sonhos, não faz parte do nosso calendário. Mas isto não significa dizer que o dia da angústia faz parte do calendário divino, da agenda de Deus, do projeto de Deus. Isto vale salientar aos senhores e senhoras que me ouvem aqui, que para cada um de nós, na agenda de Deus, tem um dia de angústia para a gente vivenciar, mesmo que não queiramos, mesmo que não desejamos. Porém, você nunca vai encontrar um crente orando, pedindo a Deus um dia da angústia. Você nunca vai encontrar uma igreja fazendo a campanha, venha experimentar o dia da angústia, porque o dia da angústia não faz parte da nossa agenda, mas ela está intrínseca na agenda de Deus. E o dia da angústia não é coletivo. O dia da angústia, ele é individual, ele é exclusivo, ele é personalizado. E há outro detalhe, Deus agenda o dia da angústia para cada um de nós,
mas não nos avisa quando vai começar. E quando chega o dia certo, numa linguagem antropomórfica, Deus olha na sua agenda, olha para nós e, na sua mente em movimento, chega à grande conclusão: hoje é o seu dia da angústia. Haja vista que você amanhece o dia sorrindo e termina o mesmo chorando. Você amanhece o dia com uma boa notícia que nasceu uma pessoa muito querida no seio do familiar, mas recebe a notícia no final do dia num óbito. Você amanhece o dia com ele ensolarado e termina o mesmo no meio de um grande vendaval ou tempestade. É Deus que iniciou o dia da angústia. E o dia da angústia, Deus nunca vai chegar para você e vai dizer: você quer, você aceita, você está preparado? Ele não vai te fazer essa pergunta, porque o dia da angústia nada mais é do que a escola de Deus. E ele já chega com a matrícula pronta, independente se você vai aceitar ou não. E ele já chega e diz: você está matriculado. E você não tem como negar, você não tem como recuar, você não tem como fugir, porque é ele que te põe lá. E quando ele te põe, ele não depende da sua opinião, ele não depende do seu desejo, ele não depende da sua vontade, ele não depende do seu querer, ele trabalha regido no seu propósito, e ele te coloca no dia da angústia, e ele só diz assim: entra, está matriculado. Só que ele não te avisa se vai ter férias, se vai ter recreação, ele não diz quando é o meio, ele não diz como será o teor da prova, e ele não diz quando terminará o dia da angústia. Ele só diz: entra. É por isso que muitas das vezes você dorme celebrando e amanhece num funeral existencial. E você terceiriza dizendo que é o diabo. Se você é filho legítimo de Deus, logo a sua vida não é regida, não é planejada, não é controlada pelo diabo. Quem controla, quem rege, quem guia, quem governa toda a história da sua vida, mesmo que você não entenda, não compreenda, a lógica humana não tenha explicação, mas quem está regendo tudo é Deus. E quando Ele te coloca no dia da angústia, é ali que você vai querer ouvir a sua voz, e não terá a voz de Deus. É ali que você vai querer respostas, porque você vai questioná-lo. Por quê? E ele estará em silêncio. É ali que muitas das vezes você vai querer sentir a sua presença e não terá nenhum sinal evidente da sua presença. É ali que você vai querer um toque apenas dele e não vai ter um toque. É um sentimento de vazio, é um sentimento de solidão, é um sentimento de inutilidade, é um sentimento de algozes, onde você vai se sentir a pior pessoa do planeta Terra, mas é apenas um sentimento, porque você não vive de sentimento,
Você vive de fé. Você não vive de sensação. Você vive numa regência do Espírito Santo. E Ele te leva lá e você vai gritar, virar a noite em branco. Fale comigo. Fala, Senhor. Libera apenas uma palavra. Você que é aluno, você que estudou, você sabe muito bem, você que está na escola, na faculdade, que o professor só fala com o aluno até o dia da prova. Mas no dia da prova, quando a prova é entregue, o professor, você pode perguntar de tudo para ele, que ele faz de conta que ele não sabe de nada. Ele nem está aí para você. Ele não vai te dar a resposta que você quer. Porém, ele não sai da sala de aula. Ele não fala, mas ele está contemplando. Ele está analisando tudo. Ele está te avaliando. Muitas das vezes você quer a voz de Deus, mas não tem a voz de Deus. Você quer resposta, não tem resposta exata, mas você tem algo além. Você tem os olhos dele sobre você, contemplando cada movimento, cada ação, cada sentimento, cada gemido, cada comportamento sobre você. Ele te trouxe hoje aqui para lhe dizer: filho, filha, meus olhos estão sobre ti. Eu estou contemplando exatamente tudo que está acontecendo contigo. Outro detalhe é que quando Deus nos coloca no dia da angústia, Ele muda a sua revelação para Ele tratar de cada um de nós. E pelo menos hoje aqui eu posso lhe dizer pelo menos duas metodologias divinas que Ele muda no dia da angústia na sua escola. E uma das revelações que Ele se apresenta é como viticultor, baseado no que Jesus ensinou em João 15, quando Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é um viticultor. Vamos entender isso na ótica de Jesus. Jesus vai para o Getsemane, mas em João 15 ele diz que ele é a videira. E o Getsemane não é um jardim de videira, é um jardim de oliveiras. Só que no Getsemane, os poros de Jesus são dilatados. A agonia aumenta, a morte se aproxima, os vasos sanguíneos se arrebentam e vem sangue misturado no suor. O que está acontecendo ali? Quem é que está espremendo a videira no lagar? É o Pai. É o Pai. E é exatamente na escola, no dia da angústia, que Deus faz conosco. Ele se revela como viticultor. E Ele vai na videira e vai nos colher. E nós, como disse Jesus, somos o ramo. Mas nós somos o ramo para dar fruto. Só que a gente não pediu para nascer. A gente não pediu para estar ali. Aí o viticultor, ele olha para o fruto, não dá uma palavra para o fruto, e vai lá e arranca. E vai levar a vide para o lagar. E na cultura da época, para extrair o seu sumo, e na cultura da época não tem a tecnologia de hoje. A uva era jogada no lagar, e o sumo era tirado à base de pisadas.
onde as uvas eram rasgadas e o suco espirrava. Quantas vezes nós nos sentimos assim? Não pedimos para ser crente, aí ele diz: não foste vós que me escolheste, foi eu que vos escolhi a vós. Não pedimos para estar aonde estamos, mas ele disse: a fé não é sua, é uma dádiva minha. Não pedíamos para fazer o que estamos fazendo. Ele vai dizer que o dono é nosso, é dele. Nós não pedimos para ter o ministério que temos, mas ele vai dizer: o ministério não é seu, o ministério é meu, porque eu não dou igreja a pastores, mas eu dou pastores à igreja. Então é o meu dom, é a minha vocação, é a minha graça, eu escolhi vocês. Aí ele vai lá e nos colhe sem dizer para que está colhendo e nos coloca no lagar. E quantas vezes no dia da angústia, a sensação que a gente tem é que a gente está sendo pisado, esmagado, triturado. E muitas das vezes a gente questiona: por que isto comigo? Por que não com Alfa? Tem resposta bíblica para isto. Porque Alfa não tem o que você tem. Porque Alfa não tem condições de dar o que você dá. Porque o Deus dos céus, guarde bem isso, Ele sabe em quem Ele vai extrair, quem Ele vai tirar o sumo. Você que é você, você que é você. Se você quer preparar um suco, você não escolhe uma fruta verde, você não escolhe uma fruta podre, você não escolhe uma fruta passada, você vai escolher uma fruta madura e suculenta. Então Deus não extrai nada de folha seca, Deus não extrai nada de fruto verde. Deus só vai extrair daquilo que Ele sabe que tem condições de dar. Entende agora porque você está se sentindo pisado? Porque Deus está extraindo algo de você. Porque nem você sabe o valor que você tem, o que você carrega, o que está dentro de você de potencial, e o Deus dos céus sabe, e Ele está extraindo isso de você. E você sabe muito bem que o suco da vide vale mais do que a própria vide. Existem tesouros aí dentro de você que você não sabe mensurá-lo, mas o Deus dos céu sabe. E muitas das vezes você diz: é Deus me punindo, é porque eu cometi um delito, é porque eu desobedeci e Ele está me disciplinando. E não tem nada a ver com punição, não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com desvio da fé, não tem nada a ver com fraqueza na fé, não tem nada a ver com quebra de princípio, tem a ver com substância, com conteúdo. Porque você tem algo ali, você tem algo ali, porque tem alguém necessitado, tem alguém faminto, tem alguém sedento, e Deus extrai o fruto da vide, para que esse fruto da vide vá chegar em lugares que a própria vide não conseguiria chegar. O suco chega, mas ela não chega. Isso significa dizer que tem muitos crentes que estão firmes na fé por causa de você, por causa da tua experiência, por causa da tua dor, porque ele se alimenta da tua experiência, da sua estabilidade, porque ele está no caos, ele está no lagar, ele está sendo espremido, e ele sabe que você passou pelo lagar, e ele olha para você e diz: se ele aguentou, eu aguento.
Se ela suportou, eu suporto. Se ele resistiu, eu resisti. Se ele superou, eu vou superar. Se ele passou por essa, eu também vou passar. Eu sei que não é fácil ser rasgado. Eu sei que muitas das vezes somos rasgados e o guincho jorra em forma de gemidos. Ai, até quando? Por que tudo isso? E às vezes não tem nem mais força para expressar o gemido e geme por dentro. E quem não entende o processo julga, tem pecado. E quem não tem maturidade diz, é o diabo. E não tem nada de diabo, porque você não é melhor do que Jesus. Tem uma profecia messiânica em Isaías 53:10 que diz assim: e agradou ao Senhor moê-lo. Quem vai moer o filho amado não é o diabo, não são os homens, é o próprio Pai. Então o que está acontecendo contigo não tem nada a ver com homem, não tem nada a ver com Satanás, é o próprio Deus que está espremendo, tirando o suco. E por que ele sabe fazendo isso? Porque ele sabe que você tem condições de dar, de liberar. Você tem condições de passar por tudo isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí ele muda a revelação no dia da angústia. Aí de repente a gente imagina que o próximo passo ele vai vir como viticultor. Aí diz ele, agora vai nos espremer de novo. Aí ele vem como um escultor. Ele muda e vem como um escultor. E você sabe que um escultor ele tem uma visibilidade e um processo de construção mental extraordinário. Porque o escultor ele consegue ver num tronco torto e cascudo uma obra-prima por excelência, aquilo que o outro ser humano não consegue ver. Então nós comuns que não somos da arte de esculpir escultura, nós jogamos um tronco no lixo, o escultor vê aquele tronco cascudo, ele vai lá e acolhe, leva para o seu ambiente e pega a sua talhadeira e vai naquelas cascas e vai tirando as cascas. Assim somos nós. Um tronco desvalorizado, jogado ao léu, cascudo, ele nos pega. Aí ele vai, nos leva para a sua escola e vai meter a sua talha e vai tirar o nosso excesso. Tudo aquilo que está impedindo o relacionamento íntimo com ele, ele vai tirando as cascas. Vai polindo, lapidando o nosso ego, arrancando a nossa vaidade. Ele vai esvaziando o nosso orgulho e vai tirando as cascas e vai como deixa o tronco despido, ele nos deixa despido, só para que a imagem de Jesus seja impressa em nós.
Aí depois que ele tira toda aquela casca, ele pega a sua talha e vai no tronco. E ele começa tirando as lascas maiores. E você só ouve o barulho. É Deus no dia da angústia tratando de nós. Aí você não entende que quando você diz, ai, é que ele está tirando as partes maiores. E quem olha de fora não sabe o resultado que vai dar aquilo. Mas o escultor já tem na mente dele a obra-prima que vai sair dali. E ele vai lapidando, vai lapidando, vai lapidando, vai lapidando. E depois que ele tira todos os excessos maiores, para que não basta, quando vai criando forma, ele pega a talhadeira, ele vai nos cantos. E vai criando as curvas. E vai tirando ali pedacinho por pedacinho. É quando Paulo diz, quando a gente sente dores de parto, é agonia para lá, é lágrima para cá, esperneia para lá, é suor, mas ele com a talhadeira, tirando e formatando. Só que tem um detalhe, o escultor trabalha no tronco, na obra, mas não perde o controle da obra. Por mais que você esteja vivenciando, Ele tem o controle de tudo. E Ele está trabalhando. E aonde está a madeira? A madeira está na mão dEle, no domínio da mão dEle. Deus te trouxe a esta casa para lhe dizer que tudo que você está passando, Ele tem ciência, e que Ele jamais perderá o controle, porque Ele tem o controle. E pare de terceirizar dizendo que é diabo. Não tem nada de diabo nisto. É a mão dEle trabalhando em você. É a mão dEle trabalhando em você. E você está na palma da mão dEle. Na palma da mão dEle. E por que Ele está fazendo isso? Porque Ele quer aumentar o teu nível, Ele quer aumentar o teu valor, Ele quer te levar a uma dimensão, Ele quer fazer você chegar a lugares que você jamais imaginaria que lugares. E só para você entender, se dependesse do tronco, ficaria no lixo, seria queimado, apodrecia. Mas quando o escultor pega, lapida e faz uma obra-prima, vai para as grandes galerias e vai ser leilão, aí vão ter valor. Você só passa a ter valor depois da escola, depois do processo, depois do treinamento. Aí você vai dizer, vale a pena ser fiel, vale a pena servir a Jesus, vale a pena viver no altar, vale a pena adorá-lo, vale a pena amar a Deus acima de todas as coisas. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aí você imagina que no outro dia ele vai vir como viticultor e a talha vai entrar novamente. Aí ele não vem como viticultor. Aí ele diz assim, hoje a prova é individual. Eu quero que você olhe nessa escola para você mesmo e para dentro de você. E eu quero que você reconheça quem é você. Se você é joio ou se você é trigo. Ele não vai dizer para nós, você é trigo, você é joio. Ele quer que a gente faça o auto-reconhecimento. Os entendidos no assunto dizem que há uma similaridade entre o grão do joio e do trigo. E a diferença dos dois não está na aparência, está na trituração. Porque quando o joio é triturado,
a matéria-prima dele não pode ser ingerida pelo ser humano, porque é veneno. Mas o trigo, quando é triturado, a matéria-prima dele é utilizada para fazer pão, para alimentar a humanidade. E Deus te leva para essa escola para você reconhecer se você é joio ou se você é trigo. E qual é a expressão comportamental do joio na escola da angústia? Ele, no meio da dor, ele culpa a Deus, se revolta contra Deus, amaldiçoa a Deus, trai o Senhor, vira as costas, vai embora, mergulha no lamaçal do pecado, fica revoltado contra Deus. Isso ninguém pode ingerir, porque é tóxico, porque é veneno, porque revelou que ele só servia a Deus por interesse, só por segundas intenções, só por vantagens pessoais e não por amor. Mas aquele que reconhece que é trigo, ele é triturado, e no meio da dor, ele consegue tirar força da fraqueza e levantar os seus olhos para o céu e dizer: eu te agradeço. Eu não estou entendendo nada, mas eu sei que tu não erra, eu sei que tu não falhas, eu sei que tu não tens equívoco. Eu não entendo nada, mas eu sei que tu é perfeito. Eu não estou entendendo nada, mas eu sei que tu não trabalha para prejudicar teus filhos. Tudo que tu faz visa o melhor para os teus filhos. E no meio da dor, eu quero que tu saibas que eu te amo, que eu sou seu servo e que nada vai nos separar deste amor. Não tem a morte, não tem a espada, não tem o perigo, não tem a fome, não tem a nudez, não tem principado, não tem profundidade, e nenhuma outra criatura vai nos separar deste amor, porque eu não te sirvo pelo que me dás, eu te sirvo pelo que tu és. Então eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Eu não vou mandar você levantar a mão, eu não vou mandar você dar glória a Deus, porque você sabe a sua verdadeira identidade, se você é joio ou se você é trigo. Agora olha para o início desse versículo. Veja com quem o versículo começa. E veja se o versículo começa assim: o Senhor. Ora, na regência do Espírito Santo, poderia começar assim: Deus te ouça no dia da angústia. Mas começa com o Senhor. Há uma diferença muito grande na revelação divina, quando Ele se revela como Deus e quando Ele se revela como o Senhor. Quando Ele se revela como Deus, é a revelação eloística do divino, é o Deus transcendental,
o Deus soberano, o Deus onipotente, o Deus infinito, o Deus acima de tudo, acima de todos, o Deus independente, que não precisa de ninguém, o Deus que tem o controle de tudo, o Deus que é Deus sobre todos os deuses, é a revelação, é o Criador de todas as coisas, tudo nele, tudo por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, é o Deus soberano, é a revelação eloística. Mas quando ele se revela como Senhor, é a revelação jeovística, é o Deus próximo, é o Deus do relacionamento, é o Deus da interação, é o Deus da comunhão, é o Deus Emanuel, é o Deus da familiaridade, é o Deus conosco, e ele se revela no início como Senhor. Isso significa dizer que Deus não é similar igual aos homens, porque os homens são covardes. Os homens nos colocam na prova, vira as costas e vai embora. Deus não. Deus nos coloca na escola da prova, mas Ele entra junto conosco. A prova disso é Isaías 43:2, que Ele diz: não temas, estou contigo. Se passares pelas águas, estou contigo. Se passares pelos rios, eles não te submergirão, estou contigo. Se passares pelo fogo, chama nenhuma arderá sobre ti, porque eu, o Senhor teu Deus, eu estou contigo. Então na prova você não vai vê-lo, porque seus olhos são ofuscados por causa da dor, mas isso não é sinônimo que ele não esteja presente, porque ele está presente. E eu estou debaixo da graça de Deus, coberto pelo sangue do Cordeiro, banhado pelo Espírito Santo, para lhe anunciar: filho, filha, saiba de uma coisa, você não está sozinho neste dia de angústia, nessa escola. O Deus, o Todo-Poderoso, o autor e consumador da sua fé, Ele está presente contigo. Ele está sentindo o que você está sentindo, Ele está vivendo o que você está vivendo, Ele está passando o que você está passando, Ele está contigo. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí você vai ver que entre o Senhor e o dia da angústia, nesse texto, tem o verbo ouvir. Aí diz assim: o Senhor te ouça no dia da angústia. Ele decide não falar, mas escutar e ver. Ele está lhe ouvindo. Todas as palavras que você diz ou está dizendo no dia da angústia, Ele está ouvindo tudo. Os teus gemidos, nenhum deles o vento levou. Ele ouviu, está ouvindo gemido por gemido, lágrima por lágrima. Ele não deixou o solo beber, Ele colheu lágrima por lágrima e colocou no seu odre. Ele está te ouvindo. E eu vou provar isso para você, se puder, na tela, para você não pensar que é coisa da minha cabeça. Coloca o Salmo 40, versículo de número 1, para você entender o processo, como Deus nos ouve. E você conhece esse versículo vai dizer: esperei com paciência no Senhor. Deixa eu parar um pouco aqui. Esse esperei, na originalidade veterotestamentária, é esperei esperando.
significa uma espera em cima de outra espera. Ou seja, você esperou, e nada aconteceu, e você ia desistindo, e no momento que você ia desistindo, aconteceu. É o que a Bíblia chama de perseverança. Aí o que ele vai dizer? Esperei com paciência no Senhor. E ele fez o quê? Ele fez o quê? Ouviu o meu clamor. E fez o quê? Além de ouvir, sabe o que? Se inclinar na linguagem antropomórfica é pegar a parte superior do corpo e fazer assim, ó. Aí você pensa que está sozinho. Não tem voz, mas tem inclinação dele, sinalizando: estou contigo, estou te ouvindo, estou de olho em você, eu sei de tudo, está no meu controle. Eu estou... Aí você pega a versão NVI, aí a NVI diz assim: o Senhor já não te ouça. Mas a NVI diz: o Senhor te responda. Isso significa dizer que Deus ouve, Deus vê, Deus está presente. Os questionamentos chegam, Ele não deixa sem resposta. Entretanto, Ele não dá resposta no teu tempo, Ele não dá resposta do teu jeito, não é da maneira que você quer, não é da maneira que você esperava, mas a grande riqueza é que Ele não deixa sem resposta. Então, prepare a tua alma, prepare teu espírito, prepare teu corpo, prepare teu altar, prepare a tua família, porque eu estou autorizado por Ele para lhe anunciar: povo de Deus que me ouve esta noite, prepara-te, vem aí respostas de Deus em teu favor, vem aí respostas de Deus em teu favor, vem aí respostas de Deus em teu favor, vem aí respostas de Deus em teu favor. Deus tem algumas metodologias de dar resposta. Uma delas, Ele vai atender o seu pedido e vai dar um sim, e vai satisfazer o desejo do teu coração. Outra delas, Ele vai dizer não, e o não de Deus é positivo. Quando Ele diz não, é porque Ele diz: o que você está me pedindo é bom, eu tenho o melhor. O que você está pedindo é o melhor, eu tenho o ótimo. O que você está pedindo é ótimo para você, eu tenho o excelente. O que você está pedindo para você é excelente, eu tenho o extraordinário. Não! Prepara-te! Vem resposta de Deus aí. E qual é a prova disto? Salmos 91, versículo 15, diz Deus, é Deus falando, não é o salmista: Ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com Ele onde? Na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. O glorificar ali não é o mesmo sentido de glorificar a Deus. O glorificar ali é honra, é destaque, é Deus dizendo: vou tirar do dia da angústia, vou colocar numa posição de honra, de exaltação. Se prepare, vem aí, vem aí, vem aí o tempo de honra.
Agora olhe novamente para esse versículo. Eu pedi para vocês manterem a sua Bíblia aberta. Olhe novamente para esse versículo. E olhe para o período do dia, do tempo. Olhe para a palavra dia. Veja se dia aí está no plural ou está no singular. Vê se é dia ou dias. Não são dias de angústia. É dia de angústia. Ou seja, tudo isso que você está vivendo no calendário de Deus é apenas um dia. Agora olhe para mim aqui eu vou liberar, não vou nem falar na parte B do versículo. Vou ser ético e vou terminar aqui. O dia está no singular, não está? Ok? O dia é dividido em 3 tempos: início, meio e fim. 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Zerou, já é outro dia. 1 segundo do outro dia. E Deus está falando em dia e não em dias. Isso me autoriza a dizer que você já iniciou, sem você perceber, já passou pela metade. E Deus te trouxe esta casa para lhe dizer: meu filho, minha filha, hoje cessa, hoje passa, hoje finda o teu dia da angústia. Hoje cessa esta lágrima, hoje cessa essa perseguição, hoje cessa essa traição, hoje cessa essa calúnia, hoje cessa essa dor, hoje cessa esse sofrimento, porque vem aí um novo dia que teus olhos não viram, que teu ouvido não ouviu e não chegou no seu coração. Vem aí um novo dia, um novo tempo, uma nova história, uma nova fase, uma nova estação. Prepara-te, vem aí um novo dia, um novo dia. Deus te trouxe aqui para te dizer: hoje acaba, hoje cessa, hoje finda, hoje termina, hoje eu dou basta, eu dou basta, eu dou basta. E eu encerro para você entender com o Salmo 30, versículo 5. O choro, o choro, o choro pode durar apenas uma noite, mas a alegria, mais a alegria, mais a alegria vem, vem, vem. Olhe para mim aqui, por favor. Eu estou há 1 hora só liberando Bíblia para você. Olhe para mim. Se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios e a palavra dele na minha boca é a verdade, em alguns segundos ele dará um sinal da sua gloriosa presença neste lugar. Eu repito, se Deus é vivo, se Deus habita nesta casa, se Deus está usando meus lábios,
e a palavra dele na minha boca é a verdade. Em alguns segundos ele dará o sinal da sua gloriosa presença neste lugar. Apenas aguardem, aguardem e veja como ele trabalha entre nós.